Agora estamos ao vivo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do pré-candidato a vereador Miguel Genetti, que hoje vai tratar de um tema que deixa tenso uma parte da população da cidade de São Paulo. Principalmente quem precisa sair à noite para fazer uma coisa singela, como ir à farmácia, por exemplo, comprar um remédio. Ou então quem retorna para casa à noite, do trabalho, da escola, ou então aqueles que têm de acordar de madrugada ainda, principalmente nas periferias, para sair para trabalhar. E o problema é esse aqui, a má iluminação pública ou a total ausência dela. Fiat Lux. Infelizmente, os apelos dessa parcela da população são entendidas assim pelo poder público, em latim, ou então em grego. E só isso para explicar mesmo a incompetência para resolver o problema ou a protelação para se fazer o que se deve ser feito. Miguel, boa noite. Em primeiro lugar, meus parabéns por abordar esse assunto. E eu abro agora para você dar as boas-vindas ao público que está chegando aqui na nossa live. Boa noite, Roberto. Boa noite aos nossos amigos. Hoje, mais uma live, um tema importante, um tema cuja essência diz respeito aos anseios da população da cidade, principalmente da população dos bolsões. Eu peço para todos aqueles que estiverem entrando nesta sala virtual, compartilhem, né? Aperta o botão aí, compartilha a live, dá um like, comenta, participe. Né? O momento de participarmos da nossa cidade é durante a pré-campanha, né? E esse momento a gente nós nos predispusemos a abrir diálogo com todo mundo para falar desses temas. Vamos lá, Roberto. Vamos lá. Antes de começar, eu queria lembrar a todos que estão entrando aqui na sala agora que fiquem à vontade para fazer comentários, perguntas, fazer a sua própria avaliação deste problema, e o Miguel terá todo o prazer em ler e responder. E, inclusive, se for possível, o Miguel responderá questionamentos aqui, ao vivo, para vocês. Bom, então, vamos lá, vamos começar a tratar desse tema, que não é só um tema que tem a ver com infraestrutura, né, Miguel? É um tema que também tem a ver com segurança pública. E eu achei muito interessante quando você me falou que queria reforçar, durante essa live, essa correlação entre iluminação pública e segurança. Muito interessante. Bom, mas antes da gente tratar efetivamente do tema, vamos fazer aqui uma ambientação. Em 2010, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, ela determinou que os municípios passariam a ser os responsáveis pela iluminação pública. Na época, houve até briga judicial em torno disso, algumas prefeituras não queriam aceitar isso, mas acabou que a medida prevaleceu. A minha pergunta é a seguinte: você acredita que esta foi uma decisão acertada de passar o controle da iluminação pública para as prefeituras? Na verdade, o Roberto, meu amigo, e minha amiga que nos assiste, a responsabilidade com relação à investigação e manutenção da iluminação pública é da prefeitura, e isso está preconizado na Constituição de 88. Essa normativa a qual você fez chamada, ela diz respeito ao compartilhamento de responsabilidade entre a prefeitura e a fornecedora, né? A empresa fornecedora. Então, acho que isso foi bem acertado. A prefeitura ela quer se esquivar porque realmente o custo é muito alto, né? É um dos problemas relacionados à infraestrutura urbana que demandam e exigem muita gestão, né? Quando eu falo em infraestrutura urbana, e essa é a principal bandeira que eu defendo como pré-candidato, eu falo de vários segmentos. Falo de saneamento básico, falo da ampliação e da melhoria dos modais de transporte, falo da ampliação da malha asfáltica e também da iluminação pública, que é um tema muito importante para o paulistano. Bom, Miguel, agora, efetivamente, vamos começar a fazer a correlação
entre iluminação pública e segurança. A população, quando pressiona prefeitos e vereadores em relação à questão de segurança pública, todos esses políticos têm na ponta da língua, rapidamente, a seguinte resposta: olha, polícia é prerrogativa do governo do Estado, nós não podemos fazer nada, como se a questão de segurança pública fosse algo que tivesse a ver só com polícia. Bom, Miguel, mas investir em iluminação pública, que é uma prerrogativa do município, você não acha que é uma forma também de combater a violência? Sem sombra de dúvida. Inclusive, na qualidade de pré-candidato a vereador, quando eu for falar para você da principal bandeira que eu tenho com relação à segurança pública, eu vou te falar do investimento em iluminação, né? Segurança e iluminação estão intimamente correlacionados. E isso é muito mais do que uma percepção, né? Existem dados estatísticos, já foram compilados, que mostram, em cidades muito mais violentas do que São Paulo, de que a criminalidade cai entre 30% e 50% em lugares muito iluminados, ou razoavelmente iluminados. Então, isso é mais do que percepção, isso é um dado estatístico. E o vereador, ele pode fazer muito com relação a isso, e a gente vai aprofundar um pouquinho durante a nossa live. Muito interessante isso que você me falou, Miguel, que não é só uma percepção, mas sim uma realidade. Eu trouxe até aqui um dado a apresentar para você de um estudo científico que foi feito nos Estados Unidos. Esse estudo foi realizado em Nova York pelo Bureau Nacional de Pesquisas Econômicas e esse estudo constatou que a iluminação tem relação direta com a segurança pública. Por exemplo, o estudo revelou que crimes como homicídio, roubo, furto, diminuíram de 36% até 60% em locais muito bem iluminados. Agora, então, Miguel, a pergunta que eu te faço é a seguinte, é simples. Por que a iluminação pública ainda é um problema na maior e na mais rica cidade do país? E bota rica nisso, né? Se São Paulo fosse um país, em 2019 ele teria figurado entre os 40 de maior PIB do mundo, né? É uma cidade que corresponde a mais da metade do PIB da Argentina. Tem muito dinheiro, mas nós sabemos que ter muito dinheiro, ter muita receita, não significa, às vezes, ter grande gestão, né? Então, de fato, São Paulo tem uma pujança econômica, tem condições, mas eu reputo a questão da gestão, né? É algo que se arrasta há muitos anos. Toda a modernização que precisa ser feita para a gente, de fato, levar a iluminação pública, principalmente para os rincões da cidade, demandam um investimento, né? Às vezes, você precisa já modernizar um duto, uma rede aérea, os equipamentos se modernizam e a cidade não consegue acompanhar isso, tendo em vista o grande aporte financeiro que ela precisa fazer. Então, acho que é uma questão de gestão, uma questão de prioridade, e também a gente não pode esquecer a questão da marginalidade, né? Nós temos aí um número de depredação muito grande quando o assunto é iluminação. Se você estima a quantidade de cabo que foi roubada na cidade de São Paulo em 2018, você consegue traçar uma linha que chega até Ribeirão Preto. Isso tem um impacto econômico muito grande na cidade, né? A cidade precisa repor isso aí e precisa tirar de outras frentes. A segurança, a educação, a cultura, né? Acabam sendo prejudicadas por conta do vandalismo. Existem relatos, inclusive, de tiro ao alvo em luminárias espalhadas aí pela cidade de São Paulo. Então, eu reputo uma questão de gestão. O que nós temos hoje de mais moderno no mundo são as parcerias público-privadas. Todo mundo sabe que o poder público ele não tem condições de aportar sozinho o investimento necessário para a modernização que eu acabei de falar para você. E isso passa pela Câmara Municipal. O Haddad, em 2014, ele começou
a viabilizar esse modelo. Depois a questão foi judicializada, né? E emperrou. A gestão Dória deu sequência. Mas é um modelo mais moderno que existe no mundo, a parceria público-privada. Existem, inclusive, vereadores que se opõem, que votam contra, né? Com a justificativa de que isso significa privatizar o serviço, vai impactar no aumento da tarifa, mas quando você olha o escopo, você vê realmente uma preocupação com a modernização da malha, para você universalizar esse serviço. Ótimo, Miguel. Miguel, vamos lá. Desde 2003, todo paulistano que possui uma ligação regular de energia, ele contribui mensalmente com um imposto chamado COSIP, que é Contribuição para Custeio de Serviço de Iluminação Pública. Você é só pegar a sua continha aqui da Enel e está ali marcado em letras pequenininhas, você está pagando isso aqui mensalmente. O imposto, como a própria sigla afirma, seria para custear o serviço de iluminação pública. Mas o fato é que em vários pontos periféricos da cidade o cidadão paga o COSIP, mas não se sente seguro para sair de casa à noite por falta de iluminação. Por que os vereadores eleitos nessas regiões mais carentes, com este problema, dão tão pouca atenção a isso? Essa contribuição ela tem previsão constitucional também, tá? Não é algo que foi inventado agora. Tem previsão, foi regulamentada e está vigente, né? Agora, com relação ao que se passa na cabeça do legislador paulistano, eu realmente não consigo te responder. Se você andar lá pela Avenida Pires do Rio, Ragué Bischoff, Mateu Bey, Avenida Marechal Tito, Avenida Jacupêssego, uma das mais importantes ligações aí do extremo leste da cidade, né? Enfim, diversas vias, você vai ver que mesmo nessas vias que são importantes, a iluminação é deficiente. Então, você calcula quando você avança para os bairros das periferias, né? Então, gera uma sensação de insegurança muito grande, né? E não só sensação, como eu te disse no início da live, disse para todos vocês, existem números que correlacionam, né, a iluminação com a segurança pública. Então, o vereador pode fazer muito. Eu te falei também, agora há pouco na live, com relação à votação da parceria público-privada, que alguns votaram contra, com a justificativa de que se trata meramente de privatização e de aumento de tarifa. Aliás, sobre isso, né, sobre essa questão, Miguel, eu estou aqui acompanhando muita gente na sala. Um comentário aqui do Linderson Santos, que é lá da sua terra, de Guaianazes. Ele está aqui dizendo que a iluminação pública é terrível em Guaianazes. Sem dúvida. Pô, Miguel, São Paulo detém o maior parque luminotécnico da América Latina, com 617 mil lâmpadas espalhadas em seu território. São números que impressionam, mas escondem um problema. Ainda existe muita via pública com pouca iluminação ou com iluminação inexistente, principalmente nas periferias. Eu queria saber de você, que estuda bastante o problema e, como engenheiro civil, né, está muito ciente de todos os problemas de infraestrutura da cidade. Existe um mapeamento regular desses pontos de escuridão na cidade? E mais, caso exista este mapeamento, esses dados são cruzados com os dados da segurança pública? Existe esse serviço de inteligência? A cidade de São Paulo, ela conta com o Departamento de Iluminação Pública, o ILUME. Inclusive, é o departamento que recebe aí as queixas. Queixas estas que chegam a casa de 600 reclamações por dia. Então, esse departamento ele é o responsável pela gestão estratégica da iluminação, a formatação e a compilação de dados, a formação do cadastro, né? São Paulo possui esse departamento. Agora, a questão é ter corpo técnico, ter investimento para fazer os reparos a contento.
e no tempo razoável. Nos bairros mais nobres da cidade, um serviço de reparo, quando você aciona a Ilume, chega a ser resolvido, solucionado em até 12 horas. Esses números nas periferias, essa quantidade de tempo chega a 24 horas, né? Quando é resolvido, né? Nós temos aí muitos amigos nos assistindo e, inclusive, falando de experiências pessoais. Eu tenho certeza que muitos reclamam com relação à falta de iluminação em seus bairros e até hoje não foram atendidos. Miguel, ainda tratando de segurança, mas não da segurança dessa segurança, da insegurança nas ruas por falta de iluminação, mas com a falta de segurança em relação à estrutura. Vamos aqui para dados. São Paulo tem 17 mil quilômetros de cabos elétricos em sua rede aérea. Por ano, somente o Corpo de Bombeiros ele registra 351 casos de queda de fios energizados na cidade, praticamente um por dia. Este é um problema recorrente que deixa bairros inteiros sem luz por horas, além de causar incêndios, matar pessoas. Um decreto municipal de 2006 estabeleceu o programa de aterramento das redes aéreas, se chama PERA, determinando que 250 quilômetros lineares fossem aterrados anualmente. Mas a prefeitura está aterrando apenas 15 quilômetros por ano desde 2013, uma velocidade que exigiria nada mais, nada menos que 2.200 anos para que se aterrasse toda a fiação aérea de São Paulo. Bom, de quem, vou ser direto, de quem é a culpa dessa, não tem outra palavra, eu não vou nem falar morosidade, é incompetência mesmo. De quem é a culpa dessa incompetência? Olha, essa iniciativa de aterramento do cabeamento, ela é tímida ainda porque ela requer modernização. Toda modernização requer tecnologia, toda tecnologia requer investimento. Mas ela é muito importante. Existem estudos que mostram que quando você aterra a rede de energia, você economiza cerca de 80% com reparos. Então, o poder público, ao aterrar na plenitude a sua enfiação, ele poderá economizar muito com reparo, uma vez que existe um vandalismo muito grande. Eu te dei os dados aí no começo da live, né? Existem estados que possuem algumas cidades que já são pioneiras nesse tipo de prática. Joinville, Florianópolis, Lages, são cidades modelo quando o assunto é esse tipo de procedimento, o aterramento. Fora a questão visual, urbanística, né? A cidade ganha muito. Você descontaminando a questão visual, né? A poluição visual. Então, a cidade só tem a ganhar, só que requer investimento. E investimento sem parceria público-privada vai ficar muito difícil se essa conta sobrar única e exclusivamente para o poder público. Bom, Miguel, minha última pergunta era exatamente sobre isso, né? E você, ao longo da live, você se antecipou, seriam as parcerias público-privadas. Por exemplo, existem prefeituras de diversos municípios do país, incluindo São Paulo, que privatizaram a gestão de iluminação por meio de editais de parcerias público-privadas. Bom, acho que você já respondeu essa pergunta, então eu refaço a pergunta. Você acredita que é o caminho para solucionar os problemas de iluminação pública? E por que você acredita? Eu tenho certeza, eu já falei, porque o Estado ele não tem o aporte financeiro suficiente para investir de modo a modernizar e universalizar essa malha de iluminação que precisa ser realizada na nossa cidade, né? Nós temos aí, em termos de lâmpada, eu puxei o dado aqui para vocês, cerca de 600 mil luminárias na cidade de São Paulo, né? Mais de 13 mil quilômetros de vias iluminadas. É muita coisa. É uma cidade de tamanhos descomunais e que precisa do auxílio da iniciativa privada, tanto para aportar recursos quanto para fazer essa gestão. Então, eu sou totalmente favorável
ao modelo de parceria público-privado. Se eu vier a me eleger vereador, toda e qualquer votação nesse sentido contará com o meu apoio incondicional, principalmente porque a minha análise ela não se dá única e exclusivamente com relação à privatização ou não. A minha análise se dá na efetividade do serviço, né? Ampliar, universalizar o caminho. Bom, e além disso, Miguel, no papel de vereador, além de apoiar a parceria público-privada, o vereador tem a função de fiscalizar, mesmo se ela está ocorrendo a contento. Sem dúvida. Sem dúvida. A função do vereador é legislar e fiscalizar o executivo, né? Claro, nós temos braços aí. O principal braço fiscalizador da Câmara Municipal de São Paulo é o Tribunal de Contas do município. Ele é responsável por auditar os contratos, e então é uma parceria, né? Que tem que ser feita para dar eficiência, fazer o questionamento, ampliar o diálogo, ouvir as pessoas, né? Para universalizar o serviço de iluminação pública na nossa cidade. Bom, ótimo, Miguel. Eu acho que foi bem esclarecedora espero que tenha sido bem esclarecedora para o nosso público a abordagem de mais um tema. Perdão, te interrompi. Abordagem de mais esse tema importante aqui, mais esse problema da cidade de São Paulo. E eu queria agora que você desse as suas últimas considerações para fecharmos o chave de ouro essa live. Então é o seguinte, a minha intenção, quando eu chamei essa live aqui, é para esclarecer, não é para entrar em miudices relacionadas à coisa técnica, né? Ao tipo de lâmpada, nada disso. É para informar você, meu amigo e minha amiga munícipe, de que a responsabilidade pela manutenção e pela ampliação da iluminação pública na cidade é da prefeitura, né? E o vereador é o grande interlocutor do cidadão com o prefeito. Então, se eu vier a me eleger vereador da cidade de São Paulo, as periferias, os bolsões, a cidade contará com um defensor intransigente da iluminação pública, porque eu tenho convicção de que a iluminação pública é o diferencial para a gente reduzir os índices de criminalidade na nossa São Paulo. Eu tenho convicção que a principal bandeira, uma das bandeiras que um vereador pode empunhar quando o assunto é a defesa da segurança pública, é a iluminação pública, é lutar, é batalhar pela iluminação pública, é cuidar com carinho de todas as pautas que surgirem na Câmara Municipal, é lutar pelo fomento de parceria público-privada, para trazer iniciativa privada, para ajudar a custear e gerir esse modelo, né, de contrato. Então, se eu vier a me eleger vereador em 15 de novembro, a cidade contará aí com um defensor intransigente da iluminação pública, que é um dos braços da infraestrutura. A minha principal bandeira é a infraestrutura e de tudo que dela deriva. Saneamento básico, ampliação do transporte, né? A questão da iluminação, a habitação. Então, vocês poderão contar com um parlamentar bastante atento, porque eu já percorri muito a cidade, seja militando socialmente, seja trabalhando como engenheiro civil, e eu conheço de perto essa realidade. Então, obrigado, Roberto, por ter mediado essa live. Qualquer dúvida ou eventual esclarecimento que vocês tiverem, me liguem, me chamem no WhatsApp, as redes estão aí para todo mundo. Obrigado, boa noite a todos e até a próxima live na semana que vem.